Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento, tudo com aquela pegada da Mauá. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo, eu sou professor aqui dos cursos de Engenharia de Computação e dos cursos de TI da Mauá. Também sou coordenador do curso de Coding e Desenvolvimento Full Stack. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Vitor, que é o nosso ex-aluno aqui na Mauá, a respeito do que é esse Full Stack, o que é esse profissional que surgiu como uma demanda forte do mercado, tentar desmistificar alguns dos pontinhos, algumas das coisas que nós temos aqui, né, que existe uma mística em volta do Full Stack, do que é o Full Stack, e espero que a gente consiga trazer algumas informações para vocês, gente. Vitor, se puder se apresentar, por favor. Muito obrigado pelo convite primeiro, professor. Bom, pessoal, meu nome é Vitor, eu sou Team Lead no Itaú hoje, sou formado em Engenharia de Computação pela Mauá, vamos fazer 3 anos aí já, então espero poder ajudar um pouquinho aí, falando um pouquinho sobre carreira, área de Full Stack, coding no geral, como é que a gente está aí nesse mercado que hoje está tão aquecido, né? Maravilha, Vitor. Acho que esse é o ponto principal mesmo, né? O mercado está bastante aquecido, a gente tem diversas ofertas, tem diversos pontos, mas eu acho que antes mesmo da gente começar a chegar, a analisar esses cursos que estão ali dentro, eu acho que a gente precisa entender o que é o Full Stack, né? Porque não, o Full Stack é muito bom, tá, mas ok, o que é o Full Stack, né? Nos primórdios, lá mais ou menos na época que eu estudei, a gente existia um profissional que era o profissional faz tudo, né? Era o profissional que ele fazia o design, ele cuidava dos bancos, ele subia em produção, ele corrigia o site, a parte de conversar com o banco de dados, ele comprava café para todo mundo, ele era o cara que fazia tudo, que era o antigo webmaster, né? Essa profissão, ela começou a ser desmembrada, né? A gente teve vários outros elementos aí, dada a complexidade do que ficou o back-end, né, do que ficou o front-end, do que ficou o gerenciamento de banco de dados e o gerenciamento de deploy. E o que a gente pode entender como Full Stack? Será que é uma volta para tudo isso? O que você entende daí, então? Eu acho que assim, o Full Stack ele traz um pouco desse conceito antigo, né, de, putz, eu vou resolver tudo, é o cara que... Mas assim, a gente tem que entender que o Full Stack, ele não vai ser um especialista de tudo, né? Ele vai conhecer sobre muita coisa, então ele vai saber olhar o front ali, né? Para quem não sabe, o front é a casquinha que o usuário vê, então é o site que você está olhando ali, uma grande parte é o front. Quando a gente fala o back, ali é a parte que faz o processamento dos dados por trás, né? Do site, do aplicativo que a gente está falando aqui. E aí, assim, ele vai saber do front, ele vai saber do back, ele vai ter que saber também de gerenciamento de projetos, que a gente estava falando. Ele vai ter que saber de banco de dados, ele tem que conhecer essas coisas, mas ele não precisa ser nenhum especialista daquilo, né? Lógico, ele vai ter uma gama boa de conhecimento, então por isso que normalmente você acha Full Stack Senior. É difícil você achar uma pessoa Full Stack Junior, que você fala assim, putz, esse cara vai resolver todos os meus problemas. Então, hoje a minha visão é essa, né? Que quando você acha um Full Stack, hoje ele tem um perfil mais Senior. E começar a estudar isso desde novo, desde o início da faculdade, né, como a gente estava conversando, você gera esse primeiro âmbito de, putz, para onde eu estou guiando aqui, né, o que eu estou fazendo, e aí você vai criando, aos poucos, essa gama de conhecimento que você vai precisar para chegar no nível do Full Stack, né. Aí eu acho que a gente chega, né, então um ponto, pessoal, bastante importante, que é o arcabouço de conhecimento, né, várias outras instituições, linhas de pesquisa desenvolvem, né? Nós temos o nosso perfil, que pode ser o perfil especialista ou o perfil generalista. Eu acredito bastante que quando nós estamos conversando do ponto de vista do que é o Full Stack é o híbrido entre o generalista e o especialista. Exatamente. Normalmente, né? O Full Stack acaba escolhendo uma área aquela areazinha que a gente brinca, que é a área do coração, aquela área que tocou você e falou, nossa, essa aqui é a minha área que eu protejo com carinho, mas ele tem todo um conhecimento de como é o processo de deploy, quando a gente fala deploy, gente, também é verdade, né? Quando a gente fala deploy, o processo de deploy é a ação, né? O conjunto de ações, na verdade, para fazer uma aplicação entrar no ar. Então, quando nós pensamos, por exemplo, o site de uma loja online, uma rede social, ela sofre diversas atualizações enquanto a gente está durante a vida dessa aplicação, né? Cada vez que alguma dessas atualizações vai entrar no ar, isso a gente chama de sistema de deploy, né? O conjunto de deploy que ele vai fazer para poder rodar. Conhecer isso,
conhecer quais são as tecnologias que estão ali no back-end, quais são as tecnologias que estão no front-end. Aí o Vitor já falou do front, falando do back também, que é aquela camadinha do software que vai cuidar do banco de dados, que vai ter acesso direto ao banco de dados, vai fornecer uma forma da gente conseguir conversar com o front, até mesmo essa forma de conversar com o front, né? Todo esse conjunto é o conjunto do full stack, né? Sim. Segurança da informação, ele tem que se preocupar com isso. Não tem jeito. Porque senão acontece invasão, você tem quebra de segurança, quem nunca foi hackeado na vida? Seja quando eu tinha 12 anos ou seja quando eu tinha 30, né? Acontece. Aquele jogo online, aperte Alt F4 para clonar os itens, né? Exato. E aí acontece, tipo, você toma ali, então o cara tem que se preocupar com muita coisa, né? O que a gente está falando da experiência do usuário, né, UX, hoje algumas companhias chamam de CX, né, de Client Experience, User Interface, UI, CI, né, também, que é o Client Interface, User Interface, que é nada mais, nada menos que a tela que a gente está olhando ali no site. Cada botão é colocado de uma maneira específica, de um porquê específico, porque normalmente a gente, muitos estudos de muitas empresas para falar, putz, o usuário primeiro começa analisando a página em tal lugar, então eu vou colocar a informação específica que eu quero que ele tenha impacto primeiro naquele lugar, como eu vou colocar isso, né? Então, o full stack ele tem que ter todo esse conhecimento para a hora que ele olha para a aplicação que ele vai criar, ele entender exatamente como ele vai fazer aquilo, né? Então, acho que é até nisso a gente já começa a entrar em gerenciamento de projetos. Como é que eu vou colocar? Tá bom, o que é a prioridade 1, o que é a prioridade 2? Então, é um híbrido ali de coisas que ele tem que conhecer e até que a gente brinca do t-shirt, né? O cara vai ter lá uma gama gigante, é o que você falou, vai ter a areazinha ali do coração que ele vai ter tipo, um conhecimento muito mais aprofundado ali, que ele vai ter uma especialidade um pouquinho maior. Mas acho que o full stack, de uma maneira geral, ele é bem isso, assim, né? Um cara que, é o que você falou, é híbrido entre generalista e especialista, que conhece muita coisa e muita coisa mesmo, assim. Ah, legal. Então, eu acho que também, né, gente, quando a gente comenta, né, da existência do full stack, como que a gente coloca da demanda do mercado por isso, hoje nós temos um mercado que está bastante, vamos dizer assim, né, tem oferta para bastante lado, tem oferta para bastante área, para bastante região. Mas, pessoal, vocês provavelmente vão ouvir também que no momento, eu estou datando aqui já o podcast, mas no momento que a gente está conversando, o que acontece, né? Algumas pessoas falam, mas olha, agora, olha o mercado, olha como que vai ficar, logo essas vagas vão sair. Pessoal, naturalmente o que vai acontecer é que as vagas vão começar a subir a barra de exigência. E isso não vai acontecer só por demanda, por oferta, né? É mesmo por demanda das tecnologias, né? Sim. Hoje, quando a gente fala, existiu uma evolução do Webmaster para o Full Stack, mas existiu muitas outras tecnologias que foram agregadas aqui, né? Cada vez mais o termo, né, lifelong learner, ele é extremamente útil porque, tão importante quanto saber aprender, eu acho que nós precisamos saber desaprender e conhecer o que não aprendemos, né? Não, eu acho que essa é uma pauta assim, muito legal, porque quando a gente olha o conceito do que a gente está aprendendo, a gente sempre tem costume de olhar o que são hard skills, né? Então, é uma linguagem de programação que eu conheço X, então, sei lá, 10 anos atrás o pessoal usava VBNet, VB6, e era isso, assim. Hoje a gente está em .NET Core, a gente está olhando já em novas tecnologias, antes a gente usava filas, hoje a gente usa Kafkas e orientações a eventos, né? Então, tudo isso vai mudando e vai desmistificando e vai quebrando. Eu brinco que, assim, eu entrei no Itaú há 5 anos atrás, e há 5 anos atrás eu via muito o que a gente chama de monolito, né? Que é aquela aplicação gigantesca que faz tudo e tudo, né? Tudo e todos, ele cuida de todo mundo, ele resolve tudo. E hoje eu vejo essa mudança que o Itaú já vem fazendo, né? E que é legal de comentar, de ir para a área de microserviços, olhar essa parte. Então tem uma mudança, e assim, a gente está falando de um período de 5 anos, então imagina do que a gente está falando daqui 20, daqui 15 anos. Então a gente ter esse ímpeto, né, de poder estar sempre aprendendo, sempre disposto a aprender coisas novas, ensinar coisas novas, né, porque eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, não adianta só eu saber se o resto do meu time, se quem está em volta aqui também não tem esse conhecimento. A gente tem que entender que o conceito de time é muito importante.
Então, saber aprender e saber ensinar e saber ser adaptável para todas essas novas tecnologias e novos conceitos que aparecem, né? Porque não são só tecnologias, né? A gente viu nascer o Scrum, que é, né, a metodologia ágil do momento, que todo mundo fala, que tem que conhecer, que tem que não sei o que lá. E hoje a gente já está vendo o Scrum começar a cair um pouquinho em mudanças e tem gente que usa Scrum Ban, que é uma variação, assim. Eu não vou ficar entrando no detalhe do que é cada um, porque eu acho que senão a gente acaba consumindo muito o nosso tempo aqui, mas a gente vê essas mudanças não necessariamente só da tecnologia que se usa, mas da metodologia que eu vou utilizar para implementar essas tecnologias, né? Então, você ter esse conhecimento e ter esse entendimento de que o que eu conheço hoje é muito diferente do que eu vou conhecer daqui 10 anos e está tudo bem com isso, né? Eu vou agregando coisas ao meu conhecimento, à minha carreira, à minha vida, é muito importante, assim, acho que é 100% essencial. Nossa, Victor, você colocou, acho que tantos pontos importantes aqui para a gente poder comentar, que eu acho que são importantes para a gente poder discutir. Um deles que eu acho que é um ponto que cada vez mais fica mais latente na nossa área, né? O que acontece, gente? Existia é passado, né? Quer dizer que não existe mais, é meio complicado a gente falar isso, mas algumas situações nós acabamos caindo no que a gente chama de síndrome do herói, né? O que é o herói? O herói é aquele profissional que vai chegar, ele vai salvar o time. Literalmente, ele é o herói do time. Então, o time está com um problema, o time não consegue resolver o time. O herói é o cara que vai vir lá, vai pegar e vai falar, não, vamos aqui, ó, vamos resolver, vamos plantar desse jeito, desse outro jeito. Isso é bom em algumas situações. É extremamente importante, tá? A gente não está falando que heróis são ruins, não é isso. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu acho que o principal cuidado que a gente precisa tomar, né, é lembrar que nós somos um time, né? Eu acho que o conceito do herói, ele deve existir, mas ele deve existir lembrando desse ponto do time, né? Se o time não entregou a aplicação, se o time não entregou o que foi prometido, todos falharam. Não importa eu ter entregue tudo que eu fiz, tudo que ficou designado para mim ter terminado, o time não entregou. Sim. Então, eu acho que isso é um ponto bastante importante, né? Para poder ver. E não só isso, né? Ele está sendo cada vez mais valorizado, né, no mercado, como você comentou, né? As hard skills, aquelas skills de conhecimento técnico, conhecimento de banco de dados, são muito importantes. Mas as soft skills estão cada vez ganhando um papelzinho ali bem legal também, né? A gente teve a oportunidade na Semana Smile recente que a Mauá fez de falar um pouquinho sobre soft skills. Eu e a Bruna, que é uma colega que se formou na Mauá antes aí e que está no Itaú também hoje. E a gente trouxe lá, assim, dos top 10 skills requisitadas, assim, que a gente olhou em alguns fóruns, em alguns sites ali que contemplam isso. Do top 10, 7 são soft, né? E 3 eram hard skills, assim. Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a entender que o comportamento da pessoa, o comportamento do profissional, muitas vezes ele é muito mais importante do conhecimento técnico que ele tem. Por quê? Porque o conhecimento técnico, às vezes, é mais fácil de eu ensinar para ele do que eu conseguir fazer ele entender como é a cultura da minha empresa, né? Então, você vê cada vez mais nos processos seletivos testes de fit cultural, que eles chamam. Então, quando você faz lá o teste do fit cultural, não sei o que, o seu perfil não casou com o da empresa. Pode ser que a empresa esteja buscando uma pessoa mais colaborativa, ou seja uma empresa que busca mais pessoas que são o herói, né? Que é o cara que, depende do perfil daquela vaga específica, né? Então, acho que é a gente entender que trabalhar nessas soft skills, trabalhar como é que eu lido com as pessoas, acho que esse é o principal desafio de qualquer desenvolvedor, de qualquer pessoa que esteja entrando na área. Porque eu acho que, assim, desenvolver, fazer o código, com muito estudo, as pessoas conseguem, assim. Mas você ter o tato com as pessoas não é algo tão simples, assim. Não que fazer código seja simples, né? Mas não tem um curso tão específico ali de, aprenda tal coisa, agora você vai aprender outra. É um pouquinho mais complexo porque cada pessoa é uma pessoa, né? A pessoa X vai interpretar a informação que você passou de uma maneira, a pessoa Y vai interpretar de outra e assim por diante. Então, a gente entender como a gente atinge o máximo de pessoas possíveis com a nossa mensagem é muito importante, né? Acho que é um pouco disso, assim, ir nesse sentido e, assim, é o que você falou do herói.
é a gente pensar na Liga da Justiça, né? Fazer uma alusão à Liga da Justiça, que a gente gosta pouco também de heróis. Justiça. Se o Superman morre lá da Kryptonita, beleza. E ainda tem um time inteiro atrás dele para conseguir ajudar o planeta. Agora, se a gente só tivesse o Superman e vão falar que o Lex Luthor ganha a luta, acabou. Né? A gente não tem qual vai ser o plano B, quem vai ajudar agora, quem vai resolver. Então, hoje é cada vez menos, pelo menos minha visão, né, que as empresas vão atrás do herói por conta disso. Assim, se eu perder esse cara daqui 5, 10 anos, 3 anos, às vezes a empresa perde o cara em questão de 2 meses. Eu já vi isso acontecer. Não é que alguém me contou. Não, eu vi isso acontecer. Assim, a empresa trouxe uma pessoa super, né, importante e tudo. E 2 meses depois ela recebeu uma oferta para trabalhar fora do país, que o salário era 5 vezes o valor, porque, né, de novo, o mercado está muito aquecido, então acontece esse tipo de coisa. E a gente acaba entrando em todo esse quesito de, putz, eu vou perder o cara e agora o que eu faço, né? Então você vê que a formação de times é cada vez mais importante, entender como se comunicar com o seu time, para você ter um time saudável, né, e um time feliz, porque não importa a metodologia que você use de gestão de backlog ali, né? Backlog são as definições que a gente tem ali para fazer o produto, né? Então, que a gente fala de, eu preciso botar um botão novo. Isso aí vai para dentro do backlog fazer o botão X. E a gente ter isso ali de, putz, tem mais de uma pessoa que consegue desempenhar isso, o time é feliz fazendo isso. Não importa a maneira que você faz a gestão do seu backlog. Se o seu time é feliz, você vai render muito mais. É nítido, assim. Então, acho que é bem legal de comentar isso, de deixar isso claro para todo mundo, que essa gestão de pessoas, muitas vezes, é muito mais importante do que você está gerando pura e simplesmente ali as atividades que você precisa fazer ainda, né? Isso é engraçado, essa percepção, porque, bom, a gente sabe que a gente tem muitos do... Eu e o Victor, pessoal, a gente já discute isso há bastante tempo, tá? De gestão de carreira, de coisas que nós vemos na nossa área, como que tá. E um dos pontos que a gente sempre acaba levantando, né, é exatamente essa percepção do o quanto que as pessoas acabam saindo, não porque elas não gostam do ambiente de trabalho, não porque elas não gostam da tarefa que elas desempenham, mas porque ela não gosta, de repente, de uma ação que está acontecendo ali dentro, ela não concorda com uma forma, uma metodologia, e perceber isso, gente, ter essa capacidade de perceber, olha, acho que eu tenho colaboradores que não estão satisfeitos com o que está acontecendo. Ouvir as pessoas, garantir que todas as pessoas entenderam efetivamente o que está acontecendo, como está rodando. Tem até uma frase do Zen do Python que eu acho que ela diz muito sobre isso, né? O explícito sempre é melhor que o implícito, sempre deixa explícito tudo o que está acontecendo. Facilita muito, né, essa possibilidade da gente conversar com as pessoas, da gente evitar isso, por exemplo, que você comentou, de repente a pessoa recebe uma oferta e fala, gostei, eu vou pegar essa oferta e vou ir, né, para poder rodar. E aproveitando que você tocou nesse assunto, como estamos de oportunidades de internacionalização, de ofertas externas? Nossa, hoje acho que a pandemia facilitou muito, né? Então, tenho tio que foi para Itália, tenho amigos que foram para Alemanha, tenho amigos que foram para Espanha. Então, assim, oportunidades internacionais dentro da área de tecnologia hoje são muitas, tipo, muitas mesmo, assim. Abrir o LinkedIn, você vê lá oportunidades gigantes de salários enormes. E aqui, gente, importante frisar, né? A gente não está falando que qualquer desenvolvedor ou qualquer pessoa da área de tecnologia vai ter um super salário, nada do tipo, assim. Mas que existem oportunidades que pagam isso, são poucas, mas existem, né? É válido comentar e é válido deixar explícito, porque quando a pessoa se dedica muito àquilo, ela vai, conhece, estuda, se dedica, as oportunidades internacionais são muito boas, assim, principalmente quando, que nem pandemia, como eu falei no início, facilitou muito isso, né? Eu conheço amigos que trabalham para empresas mexicanas do Brasil. Então, o salário dele é em dólar. Então, a hora que o salário dele chega aqui, não sei quanta cotação fechou hoje, 4,50, alguma coisa perto disso, chega a vezes 4,50, né? Então, se o cara ganha $5.000, a gente está falando ali de 22.500. Desculpa a matemática, se eu errei, gente, mas acho que é algo perto disso.
a gente está falando ali de um salário consideravelmente maior do que você vai achar nas empresas que estão dentro do Brasil. Então, a oportunidade de internacionalização hoje, por conta, né, desse aprendizado da pandemia e essa quebra de barreira, né, de, putz, agora todo mundo trabalha em home office. Eu estou 100% home office e eu estou em uma das empresas assim, que as pessoas consideram mais tradicionais do país, né? E dentro dela, assim, putz, a gente tem vários tipos de gestão, então não dá também para prometer que todo mundo vai estar em 100% de home office, mas tem várias áreas que estão hoje 100% de home office. E com o home office veio essa abertura gigantesca, assim, de internacionalização, que foi incrível. Assim, eu tive vários colegas que foram para a Espanha, principalmente, Portugal, trabalhando assim, em grandes empresas lá e assim, com várias oportunidades. Então, acho que o nosso mercado está aquecido, não é só no Brasil. Existe uma escassez de profissionais capacitados também. Isso é um ponto muito importante de dizer, que não adianta... Fiz um curso de, sei lá, Python, posso começar a trabalhar? Depende, né? Você tem que entender que, putz, nem sempre você vai chegar e fiz um curso de Python e começa a ganhar 10 mil reais em uma semana. Isso não existe, né? Porque tem muita gente que acredita que vai aprender ali tudo em uma semana e vai sair de lá voando, assim. Não é bem assim. Mas para as pessoas que estão ali estudando, então, inglês em dia é um ponto, assim, fundamental. Hoje faz parte do meu dia a dia falar com áreas da Bélgica, falar com pessoas do Uruguai, do Paraguai, ali é até um pouco mais fácil, né? Você vai fazendo um portunhol, alguma coisa do tipo, você ainda se comunica. Mas falar com o pessoal da Bélgica, falar com o pessoal que muitas vezes está na Turquia, na Índia, é um pouco mais complexo. Então, você tem que ter o inglês, é obrigatório. Para quem quer essa área de internacionalização, é muito importante. E assim, vaga não falta, né? Estando bem preparado, vaga acha, assim. Você só precisa ter calma também, porque os processos internacionais que eu acompanhei foram longos, assim, porque tem todo o processo de visto de trabalho, porque essa empresa vai ter que, né, falar, estou contratando o Vitor lá do Brasil e vai trabalhar aqui numa empresa na Espanha. Todos ela tem que, né, fazer toda a parte ali de visto de trabalho, enfim, tem uma série de pontos, assim, que você tem que ter um pouquinho de paciência para eles se desenrolarem, né, e aí, putz, vaga a rodo, salários muito bons, mas tem que estar preparado. Esse é o fundamental. Legal, Vitor. E tem também, pessoal, uma coisa que eu achei muito legal desse ponto dos salários, né? Sempre é uma incógnita, né? Isso aí sempre vai ali, existem aqueles posts ali milagrosos, né? Mas eu acho que existem algumas oportunidades, pessoal, que a gente precisa enxergar ela como uma oportunidade de via dupla, né? Em que sentido? Você vai trabalhar com uma tecnologia que você está vendo que o mercado está começando a olhar muito para essa tecnologia, essa empresa está começando, essa empresa que tem essa vaga está começando a pegar aquela tecnologia, implementar aquela tecnologia. Você vai fazer parte desse desbravamento, né? A gente brinca, né? Você vai cortar mato lá com o pessoal para poder desbravar o que está acontecendo. E, de repente, nessa empresa, a oferta, olhando o quesito salário, não é tão alto. Essas situações, pessoas, vocês vão reparar que acontece com uma frequência alta também, e vale a pena a gente fazer uma análise aqui, né? Porque, de repente, pelo amor de Deus, a gente tá falando pra você pegar vaga ruim, não é isso? Eu tô dizendo assim, nessa vaga que existe, né, essa oportunidade, e também o conceito de vaga ruim, vaga boa é relativo, né? Relativo. Mas existiu essa oportunidade de você, putz, eu vou ganhar menos, mas eu estou aprendendo aquela tecnologia que eu queria, já vou estar envolto com pessoas que estão trabalhando com essa tecnologia. De repente, isso é o seu investimento, né? Você está investindo uma parte, abrindo mão de estar ganhando mais para poder, mais à frente, já ter todo esse know-how, ganhar essa skill, como o próprio Vitor comentou, né? Já ter essa preparação, ter essa experiência, esse tempo, né? Para poder rodar. A gente estava até comentando de um amigo nosso que recebeu uma proposta do tipo, né? Para trabalhar com novas tecnologias, olhar ali Flutter, que a gente está vendo que está crescendo muito, né? E tem outras propostas ali, a gente fala, não, putz, mas aqui é uma vaga legal, porque ele vai ter esse ponto de estar ali imerso com pessoas, igual você falou, que estão olhando essas tecnologias novas. A gente vê outras empresas grandes que começam a olhar essas novas tecnologias e entender se elas fazem sentido, né? Eu acho que é importante comentar também que as empresas hoje, principalmente as empresas que estão moldando, né, o jeito de ser, que achavam que trabalhavam para uma coisa só e hoje mudam, né?
O Itaú, por exemplo, antes ele ficava se comparando ao Bradesco, ao Santander, e hoje a comparação dele é a Netflix, é o Spotify. Então tem todo esse processo de mudança de pensamento, né? Que eles olham e falam assim, putz, mas essa tecnologia aqui faz sentido para mim, né? Então não é o que eles chamam de tech for tech, né? Não é eu sair colocando coisas novas em tecnologias novas só porque aquilo faz sentido tecnologicamente, né? Tem que fazer sentido financeiramente para essas empresas. Então, até um ponto legal de trazer para essas pessoas, assim, entendam que você estar trabalhando numa tecnologia um pouco mais antiga não impede de mais para frente você pegar uma tecnologia nova. Você vai ter respaldo e vai aprender muita coisa na tecnologia antiga. Não adianta. É o que a gente está falando, da esteira de deploy, você entender gestão de projetos, você entender muito bem essa tecnologia que seja um pouquinho mais antiga, né? Mas, putz, te traz uma bagagem, te traz conhecimento, raciocínio lógico, né? Então, que depois você vai poder colocar dentro dessas tecnologias novas. Então, pesem isso também, né? Aí cada um vai pesar da maneira que achar melhor para si mesmo, não é como você falou, não existe vaga boa, não existe vaga ruim, mas é entender que cada vaga vai ter o seu pró e o seu contra, e é aquilo que né, a gente aprende dentro da Mauá, né? Sempre pergunte por quê. Mas isso aqui, por que você está usando isso? Né? Então, entender o porquê que a gente está tomando a decisão X ou a decisão Y de seguir por tecnologia A ou B. Né? Então, acho que isso é muito importante. Assim. Olha, Vitor, tem esse ponto que você colocou, acho que é extremamente importante do compreender o porquê, né? Parece besteira, pessoal, mas a gente pode utilizar uma tecnologia sim, sem entender o porquê que a gente está utilizando ela, mas aí vem aquela pergunta, né? Um conceito de até quando você vai querer ficar nessa situação? Até quando você vai querer, olha, eu estou usando isso aqui. Por quê? Porque eu estou usando assim. Mas não tem um motivo? Não tem um porquê? Não foi feito um teste para poder uma comparação, essa tecnologia com uma tecnologia B, uma tecnologia C? De repente não está na hora de refazer esse teste só para poder ver mesmo. Falar, olha, é verdade, isso aqui continua boa. Ou, vamos ligar uma bandeirinha aqui, ó, que isso aqui talvez seja uma hora da gente começar a enxergar os processos para poder mudar isso daqui. Então, acho que essa busca pelo porquê, né? Essa busca pelo porquê nós estamos realizando isso, por que estamos realizando isso dessa forma, é muito importante, né? Para a gente poder manter para o pessoal. Entender muito que, assim, muitas vezes as empresas têm planejamentos para chegar no que a gente quer que seja do dia para o outro. Porque a gente entra na faculdade, a gente começa a fazer curso online, e a gente, nossa, mas vocês estão usando bagulho velho, o negócio não funciona, tá lento. Tudo bem, talento é um pouco mais antigo, mas aquilo tem um motivo e foi escolhido por tal maneira. Putz, pode ter sido recente? Pode, porque né, às vezes você já tem, como eu estava falando, às vezes você tem um monolito, né, aquela aplicação gigantesca que já faz 300 coisas. Você não vai refazer ela inteira, sendo que ela já cumpre o propósito dela, para incluir o botão xizinho lá que vai falar que, putz, sei lá, vai espirrar um fetilzinho ali, um negocinho na tela, sabe? Um negocinho de carnaval ali. Não vale a pena, né? Não vai ser viável economicamente falando. Então, entender esse tipo de coisa, mas lá atrás, por que foi escolhido? Porque só tinha esse tipo de tecnologia, ou essa era a melhor tecnologia do momento. E se a gente migrar hoje, quais são os ganhos, né? Eu preciso migrar? Entender a necessidade da migração da tecnologia. Porque muitas vezes a gente chega na empresa com 300 ideias novas, eu sei porque eu fiz isso, né? Cheguei e falei, nossa, a gente só tá com coisa antiga aqui, vamos colocar um monte de coisa nova. E depois eu fui entender, e até a Bru comentou isso na palestra que a gente falou de soft skills, de nem sempre o que a gente está olhando no teórico vai ser igual ao que você está olhando ali na vida real, em produção, que a gente chama, né? Que é o código vivo ali que está funcionando, que o seu cliente está usando. Né? Nem sempre isso vai ser realidade. Porque a hora que você foi colocar aquilo e o negócio começou a crescer de uma forma que não era planejada, né? Não era, a gente brinca, né? Tem a cidade de São Paulo, que era um cubículo e foi crescendo, porque a pessoa X puxou o barraquinho dela ali, chegou o outro puxou o barraquinho também. E você vê Barcelona, né? Que foi criado lá, tem os complexos, os bairros bonitinhos, a cidade planejada. Você vai ver que nem todo mundo é Barcelona, tem muita coisa que é São Paulo, né?
E você vê isso tecnologicamente falando, você fala, putz, tá bom, não vai valer a pena fazer essa troca de tecnologia só para isso. Mas às vezes vale, tipo, eu tenho um aumento de volumetria, né? O número de acessos dentro do meu site. Então eu preciso me preocupar com o número de acessos. Para isso, eu preciso ter uma escalabilidade maior. Eu preciso saber que meu site não pode cair, né? Se eu cair, pode ser um prejuízo, dependendo da marca, de milhões, bilhões, né? Então, não posso ficar sem site, não posso ficar sem um aplicativo, não posso ficar sem essas coisas, né? Então, a gente entender que às vezes vale a pena e às vezes não. E tá tudo bem. É só a gente saber entender os dois lados e entender os porquês, né? Desde que esteja bem justificada aquela escolha, sem problema, segue o jogo. Se aquela escolha não está bem justificada, então peraí, vamos revisar aqui, vamos entender se tem alguma saída, né, que alguém ainda não tenha visto. Mas hoje, assim, o que eu vejo dentro das empresas, assim, não vai existir o Tech for Tech tão pura e simplesmente. Assim, lógico, uma coisa nova que você está criando, você pode usar uma tecnologia nova, nada te impede, né? É até aconselhável, né? De maneira geral, é até aconselhável. Agora, se aquela tecnologia nova não entra com a tecnologia antiga que você já tem, talvez não seja a melhor escolha possível, né? Entender esse passo, esse jogo bem fino ali de refinamento, de entender bem no beat ali o porquê das coisas é muito importante. Maravilha, Vitor. Meu amigo, eu acho que a gente já tomou bastante tempo do pessoal aqui. Considerações finais que você gostaria de deixar para todo mundo? Acho que, assim, carreira dentro da área de TI é incrivelmente proveitosa. Você não precisa ser desenvolvedor para estar dentro da área de TI, acho que isso é muito importante a gente frisar. Tem muita vaga que é diferente, né? Você tem as pessoas que fazem gestão de produtos, que são os PMs, os POs, aí Mart Keegan, Teresa Torres, quem quiser vai atrás, dá uma olhada nesses autores, eles são excepcionais. Você tem vagas de team leader, como eu, agilistas, né, que eles chamam hoje, que são as pessoas que conhecem muito de metodologias e como usar essas metodologias. E a gente tem as vagas de full stack, a gente tem as vagas de especialista em determinada linguagem, porque assim, às vezes eu não quero ser um cara que, putz, eu vou saber muita coisa de tudo, né? Às vezes eu quero saber muito de, sei lá, back-end, né, que a gente comentou. Cara, tudo bem, você vai achar a vaga de especialista, você vai conseguir desenvolver uma carreira de especialista de back-end ali, tá tudo ótimo. Então, entender que assim, existem diversas áreas, existe área de arquitetura de software, sim, isso existe, não é só arquitetura de prédios e salas, enfim. Você vai ter que definir quais são os melhores usos de tecnologia, e isso normalmente é o que o arquiteto faz, né? Define qual é a melhor solução, entende isso. Assim, tem uma gama muito ampla de carreiras e possibilidades para as pessoas, que eu acho que, assim, não se prendam só a ser técnicos e ser codificadores, porque isso, assim, a gente já falou que isso não vai te fazer full stack, né? Esse é um grande ponto número 1. E ponto número 2 é que tem muita vaga além disso. Então, veja o que faz mais sentido para você como pessoa. Assim, eu, como pessoa, prefiro tal coisa. E tá tudo bem. Prefiro ir para a área de produtos, foi para a área que eu fui mais perto aqui. Gosto mais da área de código mesmo. Pô, Vitor, que você está falando, beleza, legal, faz sentido, mas eu quero fazer código. Tudo bem, tá tranquilo. Tem gente que ama código, não é o meu caso, mas tem gente que ama código. E tá tudo certo também, sabe? É uma gama muito ampla, assim. Acho que esse é um ponto muito importante que a Mauá me trouxe, né? Então, quando eu estava no curso, assim, até agradecer ao professor Aparecido, Luiz, você, Tiagão, enfim, todos os professores, não vou lembrar o nome de todo mundo, gente, desculpa. Mas trazer essas diferentes gamas e diferentes possibilidades de áreas que a gente pode seguir a carreira e entender que nem tudo são flores, né? Você vai sim passar por perrengue, vai sim escutar um feedback não tão positivo assim, você vai ter que correr atrás para buscar, né? A coroa caiu, princesa levanta, bota o cropped e sai andando, né? Levanta e vambora. Então, assim, entender isso, entender que a computação é uma área muito ampla, tem muita vaga, fiquem tranquilos, só estudem muito, que acho que para um profissional muito bem capacitado, e o que minha mãe sempre falava, né? O conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Então,
tendo esse conhecimento, você vai achar alguma vaga, você vai conseguir buscar e achar o seu empreguinho ali, internacional ou nacional, o que fazer mais sentido para a vida de cada um. Maravilha, Vitor. Muito obrigado. Obrigado pelas considerações. Pessoal, como fechamento aqui, eu só queria convidar vocês para poder ouvir os outros episódios do Mauacast. A gente não fala só de TI, a gente fala sobre todas as áreas aqui que estão dentro da Mauá. Obviamente, também deixar o convite para vocês aqui para poder conhecer o nosso curso de aperfeiçoamento de coding. Nosso foco principal dentro desse curso é trazer exatamente parte dessa experiência que eu e o Vitor a gente conversou hoje, em especial a experiência do hands-on, do desenvolvimento. Então, tentar trazer essa experiência durante toda a execução dele. Obrigado pela atenção, gente. Até a próxima. E aí, gostou desse Mauacast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!